Em tempos tão corridos e muito obrigado, é uma alegria recebê-la aqui, uma honra, seja bem-vinda para falarmos desse tema, né, saúde mental. Eu diria até que é um tema que está muito em evidência nos dias atuais, né, os cuidados que nós devemos ter com essa saúde mental. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço também estar aqui. Esse tema saúde mental, geralmente a gente se reporta à linha dos psicossomáticos, né, a linha das depressões, a linha das ansiedades e tal. E nosso tema é voltado para a importância, né, do lazer, dos momentos de lazer. Primeiro eu queria saber o que é momento de lazer. O mesmo para mim é o mesmo para a senhora? Não. Sempre vai depender na psicologia, claro, mas é muito relativo, né? O que talvez seja momento de lazer para mim, seja diferente para você. Então, acho que essa é uma pergunta para o pessoal que assiste, né? Que está ouvindo a gente. O que é lazer para essa pessoa? Porque eu me importo muito com a vida das pessoas, né? Ou seja, eu me pondo no lugar das pessoas, é comum a gente se preocupar. E tu não vai por quê? Né? Assim. Eu vou me divertir, você não vai por quê? Será que a minha diversão é a sua? Sim, né? Exatamente. Então isso pode gerar expectativa em alguém em detrimento de outra, né? Sim. Depende muito da pessoa em si, do que ela gosta de fazer e também da rotina dela, né? Por vezes ela já trabalha em um espaço que ela vê muitas pessoas ou não, né? Ou o contrário, e por vezes o lazer pode ser o contrário para ela, né? Esse momento de descanso. Então, de fato, o que vai ser diversão, o que vai ser lazer, é completamente diferente para muitas pessoas. A gente teve agora o boom, né, das pinturas. Muitas pessoas se beneficiaram com esse lazer, mas nem todo mundo, né, gosta de pintar, né? se identifica. Então, é sempre interessante avaliar o que é lazer para mim e para você. Senão também gera uma comparação, né? Ao invés de a gente gerar saúde mental, a gente vai gerar ali mais prejuízo, na verdade. Eu vou estar sempre me comparando, porque o meu lazer não é o mesmo, ou talvez não é tão válido como o seu. É diferente, por exemplo, de repouso. Deixa eu me explicar melhor. Chegou eu encerrei as minhas atividades laborais agora. Sim. Então, a partir de agora, eu posso me divertir, eu posso ter a iniciativa de tomar alguma atitude que eu entenda ser um lazer, ou posso ir para a minha linha de repouso. Sim. Eu estaria também, na ocasião desse repouso, me divertindo, ou melhor, aproveitando o meu lazer? Sim. Para algumas pessoas, o descanso ele é um descanso mais ativo, né? Então, vai ter pessoas que dizem, no final do meu dia de trabalho, eu gosto de só assistir um filme, ou ler um livro, ou não fazer nada, né? É uma forma de repousar, um descanso. Para outras pessoas, esse descanso vai ser mais ativo, assim. Eu prefiro praticar um esporte, né? Fazer uma escrita terapêutica. Então, o descanso ele também é muito relativo para cada um, só que por vezes esse descanso é mais ativo do que para outras pessoas, né? É claro que é importante entender
qual a importância desse descanso para você? Às vezes a gente também, depois de um dia exaustivo, quer aproveitar o silêncio, aproveitar esse descanso. Mas, por vezes, também é necessário outras formas de lazer, né? E eu sempre falo que o lazer, o descanso, ele precisa ser intencional. Então, aquele momento terapêutico, aquele momento de descanso para uma pessoa, não necessariamente precisa ser algo que é considerado extraordinário. No sentido de que, às vezes, até um banho que a pessoa está tomando ali, se tiver uma intenção de descanso, uma intenção de lazer, vai ser válido também. Então, é muito mais a intenção que a gente coloca, né? De estar fazendo por nós. O que é que isso me traz mentalmente, esse momento? Porque a senhora falou num banho, por exemplo, eu poderia cantar, gritar, sabe? Fazer mil coisa no banheiro, né? Em termos de me sentir bem. Sim. Mas, assim, o que é que isso transforma a minha vida, isso me incentiva? O que é que isso traz de bom para a minha vida? Especialmente faz a gente sair do piloto automático do dia a dia, né? Em que, especialmente falando numa rotina de trabalho, por vezes a gente vai esquecendo quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente se identifica. Você falou de cantar no chuveiro ou dançar enquanto toma banho. É uma forma de se divertir também. E por vezes a gente esquece, inclusive, essas formas com nós mesmos, né? Parece que o lazer só está ligado a estar com outras pessoas. E desfrutar dessa própria companhia é importante, assim, para sair do piloto automático, para lembrar do que se gosta, mas também no sentido da brincadeira, né? A gente cresce e esquece de brincar também. Então, esquece de se colocar em situações que a gente pode rir de nós mesmos, né? Se E eu permitir posso ser bobo. fazer isso sozinho ou tenho que ter alguém, digamos assim, ao meu lado? Vai também depender do que é mais confortável para você, mas eu sempre acho que é importante experienciar os dois. Algumas pessoas conseguem fazer sozinhas e não conseguem fazer com alguém do lado, ou algumas só conseguem fazer com alguém do lado e não conseguem sozinha, né? Então, o que é que isso indica? Às vezes tem uma dificuldade de aproveitar o tempo consigo mesmo. Eu escuto muito algumas pessoas ou têm uma culpa quando está descansando, né? Eu deveria estar produzindo, eu deveria estar fazendo algo mais, ou eu deveria estar dedicando o meu tempo a outra pessoa. Parece que se eu estiver dedicando o meu tempo só a mim, é algo que eu sou ocupada ali, que eu não deveria estar fazendo, não estou Todos nós precisamos de um momento só, né? Todos nós. Doutora, eu acho que eu tenho um problema, viu? Acabei de descobrir ouvindo a sua conversa, porque eu me sinto bem trabalhando. E alguém um dia... Trabalhando? Trabalhando, sabe? Eu estou... Eu não diria bem assim, me divertindo. Entendo. Mas, sabe, para mim, eu fico chateado, mas tem que dormir, sabe? Eu me sinto bem, me faz bem. Será que eu estou fugindo de alguma coisa, hein? Será? Será, né? Não, pode até ser que eu tenha alguma coisa internada, né? E eu esteja fugindo, extraindo tudo isso, digamos assim, me jogando ao trabalho para talvez esquecer e não estou percebendo, né? É comum que isso aconteça também, né? Acho que a pergunta já é o primeiro passo, o questionamento. Mas talvez pensar também o que significa descanso para mim. Por que será que dormir, né? Se eu pudesse, eu nem dormiria. Mas eu também fico pensando em outra perspectiva, né? A gente estava brincando um pouco aqui antes, e você falou que seu lazer também é o trabalho. Sim. Né? A gente falou anteriormente que é muito da intenção que se coloca nisso. Então, talvez também você encontrou uma forma de aliar o seu trabalho à sua diversão, né? Aquilo que você gosta de fazer, a estar em contato com outras pessoas. Mas tem uma hora que isso cessa, né? O corpo pede... O corpo pede talvez outras formas de descanso, né? Tá certo. E como é encarar também esses momentos, né? Estando sozinho, claro, estando com outras pessoas também. Porque eu imagino assim, aquele momento em que eu fui pra praia, ou fui me divertir em alguma festa, ou fui dançar, ou fui fazer alguma coisa, aquilo também, eu posso interpretar aquilo como um trabalho. Sim. Ou seja, eu posso interpretar isso como um trabalho, como eu posso interpretar meu trabalho como uma diversão. É um momento de lazer, não necessariamente uma diversão, mas um lazer. Um momento de descontração que eu me sinto bem, que eu fico à vontade. Sim. Aqui não, aqui já é um lazer. Aqui para mim não é trabalho. Sim. Eu digo lá como contador, como advogado, aí é outra coisa. Mas sim, é naquela hora que eu me sinto bem, também. Sabe? Então eu acho que eu preciso de terapia para eu me descobrir, Talvez né? tenham coisas a serem descobertas.
E sempre temos, né? Eu acho que a gente Sempre sempre tem. Os cuidados com o lazer é uma necessidade do ser humano? Assim, você foi falando até de ir à praia, né? Outras formas de descanso. Hoje a gente vive também um momento em que tudo é muito uma cultura de desempenho. Então, a nossa privacidade, ela chega à tona nesse sentido, né? Das redes sociais. Então, algumas pessoas, nesse sentido das redes sociais, acabam postando várias questões do dia a dia ali e começam a interpretar aquilo como trabalho também. A gente pode até pensar na pandemia, em que muitas pessoas começaram a trabalhar de casa, né? Essa foi uma cultura que foi chegando aqui com mais força a partir de então. E eu ouvia também muitos relatos de uma dificuldade de diferenciar o que era o trabalho e o que era a minha casa. Algumas pessoas foram criando estratégias também, né? Eu vou trabalhar só naquele cômodo, para que quando eu chego no meu quarto seja só o quarto. Mas era difícil diferenciar isso, especialmente pelo celular. Porque se antes o trabalho estava só no corredor da instituição, agora ele está no celular, né? No WhatsApp, em alguém mandando uma demanda. Então, isso começou a ficar conflituoso para muitos de nós. E é uma necessidade justamente porque se nós focamos só na ideia do trabalho, né, de produzir ou de ter ali um desempenho específico, o nosso cérebro também vai entrando em um modo de sobrevivência. A gente esquece também do lúdico, né, da brincadeira, que é tão presente na nossa infância e que por vezes é difícil de resgatar também. Né? É porque nós temos uma fase da nossa vida, a senhora me corrija, eu sou um mero contador e conversador e perguntador. Mas tem alguns momentos da vida da gente que nós somos eternos conquistadores. Não no sentido sentimental de relacionamento, mas conquistas. Por exemplo, eu divido a vida das pessoas, a minha em especial, é o seguinte: até 12 anos eu era garoto, eu brincava, eu me divertia e tal. Sim. De 12 anos por diante eu fui trabalhar. Até hoje eu tenho 62 anos, eu ainda estou na fase de conquistas. Aí a gente quer, quando inicia esse processo, aí eu quero uma namorada, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero passear, eu quero ir para os Estados Unidos, que eu não sei o que é que vão buscar naquele galego laranja lá, tem na Europa tão maravilhosa. Eu digo bem, lá, eu não sei, eu não entendo, eu digo, a produção reclamando, mas eu digo, eu não sei o que é que saem daqui para ir para Orlando, só para ver aquelas coisas do Mickey, do Pato Donald. Sei, não veio graça. E ele chega lá e ele deporta todo mundo, bando de besta. Sim, voltando aí, já estou me divertindo. Estou me divertindo, né? Sim. Então, veja só, dentro desse contexto, tem a fase de conquista. E essas conquistas, muitas vezes, barra a nossa linha, cria um obstáculo na nossa linha de conquista pelo lazer e abre horizontes para as conquistas profissionais. Sim. Então, isso é uma fase. E essa fase, quando eu ultrapasso, que eu chego lá na frente, agora eu vou me divertir. Por que não aproveitei agora, nesse intervalo? Sim, sim. Sabe, assim, é uma complexidade, a mente, a nossa saúde mental, né? Tem uma certa complexidade, mas que é possível fazer essas distinções e fazer tudo em todos os períodos da nossa vida, né? Sim. Eu acho que a gente também entra em um aspecto muito cultural de que a felicidade está na linha de chegada, né? Depois que eu conquistar todas essas coisas, eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir realizada. Eu escuto muito de pessoas que, inclusive, estudam para concurso, assim. Eu não penso a curto prazo, na verdade, eu não penso a longo prazo, né? Então, eu acho que essa rotina que eu tenho extremamente restrita, eu vou conseguir manter por muito tempo. E aí, de repente, eu percebo que eu não consigo. Ou algumas pessoas que, quando passam, então, né, se perguntam, cadê aquela felicidade que prometeram? Aquela que eu, né, acreditei que chegaria. Então, é importante que a gente desvincule um pouco a ideia de sucesso, de felicidade, só nessa linha de chegada. É importante que se desfrute do processo de chegar até lá. Isso não é necessariamente fácil, porque a nossa cultura incentiva justamente esse pensamento da linha de chegada. E também entendendo que, para muitas pessoas, a realização desses sonhos é muito importante, né? A conquista dessas etapas, como você foi falando. Então, é importante que a gente não desconsidere isso. Eu quero isso, eu quero, de fato, ter ali... Eu quero investir nisso, né? Eu quero investir nesse sonho, nesse desejo, é importante. Mas, em meio a isso, como é que eu estou humanizando o meu tempo, né? Vivendo também o tempo da forma como eu quero viver.
porque senão se torna de fato insustentável. Então, é de olhar para dentro, entender o que é necessário, o que é que o corpo pede ali. Nosso corpo tem necessidades e por vezes a gente não consegue, não sabe ou não consegue ouvir, né? Mas também ir alinhando isso àquilo que a gente deseja, né? Nossos sonhos são importantes, mas... Doutora, na verdade, eu estou me enxergando. Estou me enxergando. Assim, porque a linha de chegada, para mim, ela não existe. Sim. Tá? Ela não... Para mim, eu estou falando Sim. eu, profissional, eu não enxergo a linha de chegada e não quero chegar até ela. Tem uma frase que brincam, né? Que enquanto houver vida, vai ter louça para lavar. Pronto. Então, a louça não Perfeito. termina, né? Só quando a gente morre. Então, exato. Então, a linha de chegada é um alvo para eu atingi-la, mas eu não quero atingi-la. Para dar sentido à minha vida, para que eu possa buscar novas conquistas, sabe? Eu lá na empresa, eu sempre digo isso. Nunca queira ser o primeiro lugar. O primeiro lugar olha para trás. O segundo lugar quer conquistar o primeiro. Então, por que ser o primeiro se eu só vou olhar se o segundo está chegando perto? Sim. Então, a linha de chegada para mim... Então, a senhora falando isso e eu aqui me enxergando nesse percurso, sabe? Sim. Mas interessante, é um tema convidativo e aqui eu estou me deliciando porque eu estou aproveitando o meu lazer na companhia da professora universitária, ela também que é psicóloga, a doutora Jéssica Andrade, aqui no programa Café com Leite, falando sobre saúde mental, a importância dos momentos de lazer. Doutora, vamos beber água? Vamos. Por favor. A senhora aceita um cafezinho? Obrigada. Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre saúde mental, a importância dos momentos de lazer? Você fica ligado, que daqui a pouquinho tem muito mais. A doutora promete. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje de forma descontraída, né? Falando sobre saúde mental com a nossa convidada, a professora, a doutora, a psicóloga, a doutora Jéssica Andrade aqui no programa Café com Leite, falando sobre essa importância, qual a relevância que tem dos momentos de lazer, né? Até que ponto isso pode chegar, pode cuidar da nossa saúde mental. E é essa a nossa finalidade de hoje aqui no programa Café com Leite. Doutora, que benefícios... Eu já escutei muitas pessoas falarem assim, olha, trabalhar demais, o estresse, cansa e tal. Que benefício o lazer traz para a gente? Traz um contexto de prevenção também, né? Falando de saúde mental, a gente previne também alguns agravos, especialmente agravos de trabalho. Por isso que é um debate importante para as empresas também, né? Não só a caráter individual, e também de tratamento, de recuperação. Quando a gente já se percebe um quadro ansioso, depressivo, né? Ou outras formas de sofrimento que não só patologias em si. Então, é importante que a gente, inclusive, tenha essas formas de lazer para expressar e elaborar muito do que a gente sente, né? Tem até novas normas regulamentadoras aí sobre essa questão da saúde mental envolvida no processo do segurança do trabalho, né? Da saúde e segurança do trabalho. Porque é comum imaginarmos as doenças, as pessoas alheias à saúde como eu, por exemplo, é comum a gente imaginar doença... Fulano está com doença A, B ou C, etc. Sim. Mas doença mental, sim, eu não acredito muito. Eu estou criando situações hipotéticas, senão vão me condenar, né? Sim, sim. Ainda está no imaginário social, né? Que exato, a doença física ainda, é mais né? válida. É difícil isso, né, doutora? Porque é uma situação assim tão delicada quando a gente fala desse assunto, quando a pessoa está envolvida, está passando por esses problemas. É assim, tão delicada. Outro dia, para você ter uma ideia, uma pessoa que trabalha para mim chegou e disse, eu vou sair da empresa. Eu disse, por quê?
Disse, por isso, sai mais não. Sai mais aí não. Eu não faço sua demissão, não aceito seu pedido de demissão, não permito, e você faça o seguinte, você está home office, pegue suas coisas e venha para cá. Porque ele estava com pânico. Quando o telefone tocava, ele entrava em pânico. Senão você vem para cá. Vem para cá e eu peguei uma garota, senta aqui ao seu lado, ao lado dessa menina aqui também. Você não vai atender mais ninguém, deixa o telefone tocar, só ela escuta, bota no silencioso e tu fica atenta aí. E você não vai sair daqui. Aí quando você melhorar, você sai. Mas agora você não vai sair. E ele ficou comigo e passou algum tempo. E hoje eu perguntei, tu quer ir embora mais não? Só se eu me mandar embora. Que legal, né? Quer dizer, através de um ato que eu cometi, mas eu não ia abandoná-lo por isso. Entendo. Sabe? Eu achei assim super legal e eu achei que você não está doente, sabe? Minha visão, né? Você não está doente, você precisa de um apoio, você precisa de alguém do seu lado, você precisa de uma palavra, sabe? Estava em sofrimento, né? Ele estava em sofrimento, possivelmente, né? E com aquilo eu tentei agir dessa forma e hoje, graças a Deus, essa pessoa está bem. Sim. Então, no nosso cotidiano, para a gente encontrar pessoas assim, é muito fácil, né, doutora? Parece que o mundo está transformado. Muitas demandas de sofrimento no trabalho, por vezes, já existiam, mas por esse tabu, né, que você também foi trazendo aqui como exemplo, era difícil falar sobre isso. Então, muitas pessoas reprimiam muito daquilo que elas estavam sentindo. E a cultura também acerca do trabalho vem mudando, né? Algumas pessoas, por exemplo, quando pensam em se aposentar, ficam alegres. Outras, quando pensam em se aposentar, ficam muito tristes, né? Passam por um processo de luto também na aposentadoria. Porque o trabalho, de certa forma, para aquela pessoa era um espaço identitário. Eu sou o meu trabalho, né? Eu sou aquela função que eu exerço. Então, por vezes, quando ela não está mais exercendo aquela função, ela não sabe mais quem ela é. Então, acho que a gente tem, né, trabalhado perspectivas atuais que trazem mudanças para isso. As pessoas também têm se perguntado quem elas são além do trabalho. A relação com o trabalho em si vem mudando, mas eu acho que ainda é um tabu falar de saúde mental, falar de sofrimento mental, mas talvez isso tenha ganhado mais espaço também para aparecer. Talvez, inclusive, e por que esse tabu? A que nós devemos atribuir isso para que a gente possa bater? A cultura em si, né? É a cultura, né? É um processo lento, né? Quando a gente pensa na própria reforma psiquiátrica, né? Antigamente, quando falávamos em hospitais psiquiátricos, manicômios, tinha esse tabu e essa representação social negativa às pessoas em sofrimento mental. Até que a gente conseguiu construir outras perspectivas. Hoje a gente tem o CAPS, por exemplo, né? Uma perspectiva de liberdade, mas ainda, né, circula ali no imaginário social de que isso é falta de vontade, né? Não é de fato algo que eu consigo ver como um exame físico, por exemplo. Então parece que não é justo, né? Parece que não é validado. Então é importante esses debates aqui para que as pessoas entendam que esse sofrimento é válido e que é importante que os espaços de trabalho estejam disponíveis para esse acolhimento, né? Existe alguém em sofrimento ali, o que é que pode ser feito para ela? Porque senão a gente entra também em um campo cultural de descartar. Não serve mais, não está produzindo, né? Sai. Descarta. Então, como é que a gente pode humanizar também essas relações de trabalho, né? Para que seja, inclusive, um espaço aberto a esse diálogo. Que eu possa falar que eu estou sofrendo sem ser, muitas vezes, negligenciado, ou questionado, duvidado, né? Então, vai depender tanto desse campo cultural, mas também do espaço que a pessoa está. Será que ela tem abertura para falar sobre isso, né? E para a gente identificar essas pessoas que estão entrando nesse processo é muito delicado, né? Sim. Nós que, por exemplo, eu não sou psicólogo, não sou da linha da psicologia, então é até um pouco complexo para mim entender isso, porque de certa forma vai envolver família, relacionamento social, até relacionamentos pessoais, né? Não só o trabalho. Então, para se detectar isso, precisa coisas pontuais, de certa forma. Para ajudar, porque eu acho que as pessoas podem ajudar quem está ali no seu ciclo, no seu meio, né? É complexo. Depende de vários fatores. E assim, independente de estar ou não, as pessoas que estão no ciclo podem contribuir. Trazendo para si essa responsabilidade de querer ajudar, né? Doutora, agora, o lazer
influencia para evitar, por exemplo, ou eu sou tendente a ser, digamos assim, hipoteticamente depressivo? É claro que quando a gente também fala nas patologias em si, nós falamos em causas multifatoriais, né? Então, tem causas genéticas, sociais, ambientais. Vai depender muito de como esse sujeito, naquele ambiente em que ele vive, ele é influenciado a isso. Então, por isso que falamos de prevenção em saúde. Quanto mais o ambiente for nutritivo, né? Claro, a gente pode até pensar numa planta. A planta ela tem potencial de crescer, mas eu preciso dar as condições adequadas para ela, né? Então, água, o cuidado ali no solo, se ela precisa de luz, se ela precisa de mais sombra. Às vezes trocar o vaso, né? Às vezes o ambiente não tá legal, não tá nutritivo, não tá grande o suficiente para que ela cresça. E nós também, nós temos potencial de crescimento, de se autorregular, mas às vezes o ambiente ele não está sendo propício para isso. Ele pode nos afetar tanto negativamente como positivamente. Então, é interessante pensar nisso. Inclusive, né, como você falou na pergunta, o lazer ele pode ser um lugar de prevenção. No início da entrevista, falando de psicossomática, por vezes a gente vai notando no nosso corpo aquilo que a nossa mente está gritando, né? Tô falando corpo e mente mais no sentido didático, mas não tem como separar o nosso corpo e a mente. Me avisa? Dá sinais? Muitos sinais. Às vezes a gente só não sabe escutar, ou não quer escutar, né? Ou não quer, né? Geralmente aquela dor de cabeça que sempre aparece, né? É claro, também podem ter outros fatores, mas às vezes eu percebo que é quando eu passo ali por uma situação estressante, quando eu percebo que eu não tô dormindo bem, isso já liga um sinal de alerta ali. As próprias dermatites, então a pele também começa a gritar, né? O bruxismo, as tensões também no corpo. Tudo isso vai apontando, né, para uma necessidade... É besteira, né? Deixa isso aqui passar. Deixa pra lá, né? Ou não, eu vou tomar esse remédio aqui e vai passar. Eu negligencio a saúde. Até de investigar mais a fundo, né? Seja com psicólogo, seja com outros porque se eu for investigar, aparece. Eu não queria. E eu vou ter que parar para cuidar. Tem que parar né? para cuidar. Esse é o problema. Tem que mudar o ritmo. Você falou na planta e certa feita, eu trouxe 2 galinhos de hortênsia. Eu venho lutando. Olha, eu luto com esse pezinho. Mas ele já cresceu, pelo menos, assim, eu diria que meio metro. É um hobby. E já tem um filho aqui. Esse exclusivamente esse pezinho lá. E olha lá, quem mexer com ele, mexe comigo. Sabe, eu luto, eu sonho, mas eu sei as exigências, mas eu tenho tanto cuidado com ele que ele tá... Eu acho que essa é a beleza dos hobbies também, sabe? Redescobrir. Às vezes vai ser pintar, vai ser cantar, tocar um instrumento, praticar um esporte, né? Fazer jardinagem. E a gente descobre outras coisas sobre nós. Eu acho que a gente extrai também muita reflexão. Às vezes é só plantar uma planta ali. Mas a reflexão, né? A intenção que eu dou a isso pode ser muito valiosa. E pode servir. Eu uso pequenos detalhes na minha vida como instrumento para a minha sobrevivência e para o meu trabalho, sabe? O cuidado com essa planta eu uso, a luta pela sobrevivência dela eu uso no meu dia a dia. Eu faço muito esses detalhes. Guiar um carro em detrimento do que é que eu vou fazer aqui. É a mesma coisa de guiar um carro. Sabe? Eu faço isso tal coisa. É a mesma coisa de caminhar, as coisas de conversar, sabe? Eu faço sempre muito isso. Para eu me ocupar ao ponto de não absorver que não presta, aquilo que me traz tristezas e momentos difíceis, né? Quanto mais a gente tenta jogar para baixo do tapete, mais a coisa vai crescendo, né? Então é importante reconhecer o que a gente sente, dar nome a isso e também deixar aí, né? Pra gente não ficar preso também a essa sensação. Mas voltando lá para o bloco anterior, alguém vai dizer, não era para ser assim. Alguém vai dizer, você está fazendo errado. Mas eu estou fazendo errado para você. Para mim, eu estou fazendo certo, né? Exato. Então, o lazer também pode ser considerado aquilo que eu estou fazendo, que está me sentindo bem, me fazendo bem, me sentindo não, que está me fazendo me sentir bem, né? Então, isso talvez seja considerado lazer, eu imagino, né? Sim. É importante que a gente saia de um ideal de saber e dizer o que é melhor para o outro. Talvez voltar às perguntas, né?
Tanto que a psicologia, ela não vai dizer assim, ó, isso aqui é melhor para você, faça isso. Mas é uma profissão que também trabalha com as perguntas. E se as pessoas também estão tentando ajudar outras, talvez seja mais interessante perguntar. O que é que você gosta de fazer? O que é que você tem interesse? O que é que faz brilhar esses olhos? E eu vou junto. Se precisar, eu tô aqui para ir com você. É muito mais efetivo do que dizer, você tem que fazer isso, né? Porque isso que é importante, isso aqui não é. A pessoa se sente desvalidada, ela começa a se isolar, ela não fala mais. Então, é importante ter essa perspectiva também. Olha só, lá vou eu comparar. É a democracia e a ditadura, a Sim. imposição, a república não, o império. Eu mando. Sim. Se você faz e age dessa forma, como é que você quer ir? Vamos juntos? Sim. Porque senão eu não vou estar fazendo por mim. Vou estar fazendo porque mandaram eu fazer. E aí não tem mais sentido, né? E tanto não faz sentido como em certos momentos dificulta a nossa vida de um modo geral, né? Gente, é sempre aprendendo no momento de diversão que eu estou aqui, de lazer. Diversão não, de lazer, na companhia da doutora Jéssica. Diga-se de passagem, eu não sei se para ela é um momento de lazer, mas para mim é de forma muito confortável. E mais um cafezinho? Sim. Por favor. Hoje não teve um cafezinho para minha amiga Lívia. É impressionante, a produção hoje deixou a minha amiga Lívia fora do cafezinho. Gente, próximo bloco, a doutora Jéssica disse que tem muito mais pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Terceiro bloco do programa Café com Leite. E hoje aprendendo aqui sobre saúde mental, a importância dos momentos de lazer com a nossa querida doutora Jéssica Andrade, ela que com muita maestria, com muita competência, fala sobre o assunto aqui no programa Café com Leite. Agora eu preciso pedir permissão aqui à doutora para eu mostrar aqui para você a minha queridinha, ó. Querida e queridos são os meus convidados, mas em especial eu preciso mostrar para você aqui, olha, a 9ª edição do Café com Leite em Revista. Minha paixão, adoro, apaixonado. Agora ela é feita para você, escrita com muito carinho, tem muita matéria aqui de saúde, educação, esporte, direito, muita coisa boa. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia 163, é grátis, você não vai pagar nada por ela. Agora, se você não falar com a nossa produção, você vai perder o seu exemplar, porque essa daqui é da doutora Jéssica. Tá? Então, entre em contato aí através das redes sociais e peça o seu exemplar à nossa produção e nós enviamos para você sem nenhum custo. Eu quero que ela seja a sua revista de cabeceira. Essa daqui da doutora eu entrego daqui a pouquinho para ela. Doutora Jéssica, momentos de lazer. Há situações hipotéticas em que eu possa me afastar das pessoas ou me unir mais às pessoas, por exemplo? Nos momentos de lazer? Sim. Sim. Como a gente falava, né? É interessante que eu identifique qual o meu momento de lazer, o que é lazer para mim, e se é importante que eu tenha um momento sozinha, que eu tenha um momento com outras pessoas. Inclusive, algumas pessoas vão percebendo que estão entrando em um caso de isolamento social, né? Tem visto cada vez menos os amigos, porque também sente que precisa trabalhar mais, né? E vai perdendo um pouco essa ideia, como a gente discutia também, identitária. Quem eu sou, o que eu gostava de fazer, eu não lembro mais, né? Quem eu sou, o que é que eu gosto. Então, por vezes é a nossa rede social ali, não no sentido da internet, mas a nossa rede comunitária, que faz a gente resgatar algumas partes de nós mesmos ou criar outras, né? Mas a rede social, de fato, da internet, nos afastou dos momentos de lazer, ou eu posso considerar aquilo um momento de lazer? Eu diria que nos afastou em certo ponto, né? Porque é comum que
A gente chega em casa depois de um dia cansativo e vai buscar esse lazer nas redes sociais. Esse não seria um problema se essa fosse uma das formas de buscar, né, de encontrar esse lazer. Mas para muitas pessoas isso se tornou a única forma. E, inclusive, uma forma que gera muitas comparações. Então, a minha vida não tá tão interessante como a de fulano, né? Fulano tem feito mais coisas. Eu acabo olhando mais para a realidade do outro e pouco para a minha. E como eu falei também, essas redes sociais hoje em dia, elas entram também nessa cultura do desempenho. Então, por vezes eu tô ali na rede social, mas eu não consigo desvincular aquilo ali do trabalho. Então, se torna mais um trabalho. Então, é interessante, claro, não tem como fugir das redes sociais, elas estão presentes na nossa vida, mas como é que eu posso usar essa rede social para um benefício? Tem hora que, de fato, a gente não quer pensar em nada, quer rolar ali a página do Instagram, mas é importante que isso tenha um certo limite. Tá, quando eu saio desse celular, eu consigo interagir com os meus amigos, eu consigo também pensar em outros hobbies, né? Ter momentos sozinha. Eu iria mais longe e diria assim, será que eu consigo sair da rede social para interagir com meus amigos ou amigas, né? Uhum. Às vezes está todo mundo em volta da mesa, mas a pessoa está na rede social. E é claro que a gente também tem uma visão social sobre isso. Para muitas pessoas, em uma situação socioeconômica de vulnerabilidade, é difícil encontrar outras alternativas, né? A rede social, ela parece, de fato, algo muito atrativo, que eu consigo ver outras realidades que eu não consigo ver presencialmente, né? Ter acesso a algumas coisas. Então, é importante que a gente também olhe para esse campo da intencionalidade no sentido de que o que é que a gente está deixando de olhar ao nosso redor? Quando a gente olha só para a rede social como uma forma de lazer. Ah, tem gente que vai dizer, antes eu gostava tanto de sentar com uma pessoa ali na calçada, é algo que a gente faz pouco hoje em dia. E jogar a conversa fora, né? Uma conversa ali boba, mas só pra gente conversar, sem muito propósito ali. E falar besteira, falar besteira, né? Sim. Falar de quem vai passando, da roupa de quem vai falando, fulano não sei o quê, fofocar. E criando redes também, porque a gente conhece outras pessoas assim, nesse vínculo comunitário. E vinculado a isso, é interessante a gente pensar no próprio contato com a natureza, que por vezes vai sendo perdido. Então, treinar o nosso olhar também para ver beleza em outras coisas. Acho que por vezes a gente estava falando da linha de chegada, a gente também centra a nossa felicidade em momentos muito específicos, né? Então, um casamento, uma formatura, parece que a vida ela acontece nesses grandes momentos. Mas os momentos mais simples, eles também são grandes momentos. Então, depende da intenção que a gente coloca sobre isso, né? E compartilhar isso com outras pessoas é muito importante. Que bom. Doutora, me diga uma coisa. O lazer, a legislação trabalhista diz que nós temos que ter um intervalo intra-jornada no mínimo de 9 horas entre uma e outra. Comprovadamente, segundo os trabalhistas, de que o meu corpo precisa desse intervalo para relaxar e reiniciar minhas funções. E se eu tiver 5 ou 6 entre uma e outra, eu tenho demais. Mas eu te pergunto, e o lazer? O lazer está inserido dentro desse intervalo? Ele me dá mais produtividade, por exemplo? Ele melhora a minha condição de trabalho quando eu sei aproveitar esse momento de lazer? Sim. Eu acho interessante trazer isso, porque o lazer, ele amplia a nossa criatividade. A nossa criatividade é importante para a nossa vida, né? Criatividade no sentido de criar, não só no sentido artístico da palavra. Então, é importante que a gente exerça e treine essa criatividade para que a gente vá melhor, claro, no trabalho, nas nossas relações sociais. Mas, para algumas pessoas, entra muito em um contexto de, eu vou descansar para eu recarregar a bateria e trabalhar. Né? Então, assim, será que o meu tempo também é só para que eu descanse e volte ao trabalho? É claro, é comprovado, né? Que, de fato, quanto mais a gente descansa, quando a gente tem outros momentos além do trabalho, a gente vive outros cenários, porque por mais que a gente goste muito de uma coisa, se a gente fizer isso por um momento, né, muito longo, seguido, a nossa mente precisa de um descanso. Então, é claro que descansar tem até algumas técnicas, né, que as pessoas usam para estudar. Estuda alguns minutos, para, descansa alguns outros e retoma depois para, né, isso ser mais efetivo. Então, é importante para o nosso trabalho, inclusive para que a gente tenha um trabalho mais criativo,
que a gente esteja de fato presente no trabalho, e não só no piloto automático, ou só nesse carro que a gente está freando sem parar, né? Sem frear o tempo todo. Mas também entenda que o nosso descanso, claro, não é só para o trabalho. Então, fica até uma pergunta, né? Quando a gente pergunta para alguém quem você é, geralmente ela diz um atributo do trabalho, uma função dela. Eu sou psicóloga, eu sou professora. O que mais? O que é que você gosta? Se apresenta sem dizer o que você faz. Às vezes é muito difícil também. Então, olhar para esse tempo, né, enquanto espaço de liberdade também. Seja no trabalho, seja fora dele. Muito bem. Doutora, a nossa mente... o que acontece com a nossa mente quando nós deixamos de ter momentos de lazer? A gente entra, de fato, nesse campo de sobrevivência. Né? Como se nós estivéssemos em estado de sobrevivência. Eu começo, muitas vezes, a me sentir mais ansioso, né? Toda demanda de trabalho, para mim, pode ser insustentável, porque eu cheguei no meu limite máximo. O que a gente fala, por exemplo, do burnout, né? A síndrome também do esgotamento, ligado ao trabalho. Então, a gente vai entrando nesse estado de esgotamento. E para que isso não aconteça, né, uma forma de prevenir também é pensar nesse tempo. Como é que eu humanizo meu tempo? Quais as formas de lazer? Se permitir, muitas vezes, não ser bom em algo, é importante, né? Às vezes a gente entra em alguma atividade como uma forma de lazer e acha que precisa ter um grande desempenho ali. Mas o lazer, ele pode ser, de fato, só uma brincadeira, só uma conversa ali com a minha vizinha, né? Com as pessoas que eu gosto. Então, é interessante que a gente desvincule um pouco essa ideia da produção do meu tempo. Perca de tempo, desconstrução do lazer? Como assim? Se eu, vamos dizer assim, é comum as pessoas entenderem lazer como perca de tempo. Sim, muito comum. Então, isso é uma desconstrução para mim? Sim. Ou eu posso inverter essa situação? Sim. É possível desconstruir essa ideia, porque, afinal, ela foi construída anteriormente. Talvez pelos discursos que essa pessoa ouviu durante a vida, né? De que você só é digno se você estiver ali trabalhando, se estiver produzindo. A gente vive nessa cultura que reforça isso o tempo todo, então, por que eu vou descansar? Né? O que é que eu vou ganhar com isso? É perda de tempo. Ou eu não posso descansar aqui porque eu começo a me sentir culpado, eu acho que eu deveria estar produzindo. Fulano está produzindo mais que eu. Então, por vezes, é difícil encontrar uma perspectiva de descanso enquanto algo positivo. Parece que eu estou perdendo esse tempo. Mas esse tempo é meu. Então, como assim, né? Eu estou perdendo o tempo. Até numa comparação de, até tal idade você já tem que ter construído isso, isso e isso. Por que que a gente também deixa tanto que as pessoas digam o que é que a gente deve fazer com o nosso tempo, né? Com questionamento também, porque é interessante que a gente, então, identifique o que queremos fazer com esse tempo. É a vida que a gente tem, então... São as opções, né? Assim. A vida é feita de escolhas. Exato. Né? Eu sempre digo que a vida nos ensina, e sempre está bom para alguém e ruim para alguém. Se está chovendo, o comércio cai, mas o pessoal do campo vai adorar. Se está fazendo muito sol, o pessoal que vem do ar-condicionado vai amar. Se está aí que vem de guarda-chuva, pelo menos para fazer sombra ali, né? Enfim, sempre quando não se está vendendo muito, o comércio fica ruim, mas quando não recebe, o advogado acha bom porque vai cobrar, enfim. Sempre tem dois caminhos, duas vertentes, e nós escolhemos esses momentos. Nós que fazemos as nossas escolhas. Sim. Tem algumas empresas que oferecem oportunidades naquele momento para... No meio do... Você trabalha, mas você pode parar no meio do tempo e descansar e brincar. Sim. Tem empresas que eu conheço que tem jogos, sinucas, aqueles joguinhos lá. Então, as pessoas vão jogar e depois voltam. E dizem que produzem mais. Sim. Não sei se isso acontece, não. É possível? É possível. Inclusive, quando a gente pensa na jornada de trabalho, né? Algumas pesquisas evidenciam que quanto mais a gente também tem espaços de lazer entre esses dias de trabalho, maior é a produção, porque a gente está, de fato, mais presente ali. Às vezes é difícil se concentrar no trabalho quando a gente está esgotado. Está cheio de demanda familiar, né? Demanda ali das nossas relações, demandas de trabalho. Então,
Vamos imaginar que eu tenho um trabalho para exercer hoje, mas eu estou pensando nos trabalhos que eu tenho que entregar até sexta-feira. Será que eu vou conseguir estar presente? Eu vou entregar o trabalho que eu gostaria de entregar? Né? Então, quanto mais esses espaços, inclusive no sentido de qualidade das relações no trabalho, mais eu me sinto à vontade naquele lugar, consigo, né, inclusive, ter uma abertura para falar sobre alguns sofrimentos, mas também eu produzo mais nesse sentido também. E o lazer, ele é um determinante social de saúde. Então, é muito válido que a gente considere isso para a nossa vida, ele gera essa saúde, ele é importante. E as empresas, o campo social, de forma geral, precisa ter essa atenção a isso, por exemplo, no sentido de atividades culturais. Muitas pessoas, por vezes, também têm muito receio de colocar esse lazer em prática, porque tem receio, né, de acordo com a segurança. Então, eu queria ter mais contato com a natureza, mas eu tenho medo, às vezes, de sair de casa, né, acontecer algo comigo. Então, é importante que a gente também faça essa análise crítica. É fundamental que esses espaços de lazer também sejam oferecidos nesse sentido. Cultura, lazer, né? As pessoas precisam disso para sobreviver também. A nossa sobrevivência não está ali só no alimento físico, né? Vamos lutar por isso, vamos lutar por melhores condições de trabalho, de lazer dentro do trabalho. Quem sabe, se na empresa que você representa, que você trabalha, você não conquiste esse momento e faça dele um instrumento de lazer para a sua vida e, consequentemente, você talvez produza muito mais. Segundo os estudos, segundo a doutora Jéssica, sim, a produção pode acontecer de forma bem maior na empresa. Pense nisso. Ela é professora universitária, ela é psicóloga, eu converso com a doutora Jéssica Andrade aqui no programa Café com Leite, falando sobre saúde mental, a importância dos momentos de lazer. Nosso bate-papo está muito bom, mas eu preciso fazer um intervalozinho. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. A gente volta logo, tá bom? Combinado. Daqui a pouquinho a gente volta, nosso intervalo é rapidinho, é só o tempo do cafezinho e da água mineral São Geraldo. Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, na companhia da nossa querida doutora Jéssica, aqui no programa Café com Leite. Mas, doutora, nosso momento de lazer está acabando, tá? Por hoje, né? Então, eu quero te agradecer por esse momento e dizer que o nosso momento de lazer poderá continuar oportunamente com outros temas, com outros assuntos. Você será muito bem-vinda, tá? Muito obrigado. Agradeço demais, foi muito bem recebida e também fluiu muito bem. Foi um momento de lazer para mim. Que bom. E o cafezinho vai estar preparado, tá bom? Quero aproveitar também e mandar um abraço para a querida Lívia, lá da Uninassal. Lívia, você está me devendo uma vinda aqui no Café com Leite. Você convidou a doutora, mas você não vem. Você está intimada para tomar um café comigo aqui no programa Café com Leite, tá? Mandar um abraço para a doutora Francisca Bezerra, ela que é advogada, que sempre acompanha o programa. Doutora Francisca, de coração, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Dona Lindaura, na rua São Benedito. João, na rua Delmiro Gouveia. Dona Ceissa, mãe de Emanuel. Dona Ceissa, beijo para a senhora. Emanuel disse que a senhora assiste o programa Café com Leite diariamente. Doutor Queiroz, advogado. Doutor Cavalcante, também advogado, acompanha o nosso programa. Antonice Valdenice, no Pio 12, é esse mesmo? Antonice Valdenice. Ei, Antonice Valdenice, a menina escreveu o seu nome aqui, deu trabalho, mas é isso mesmo, viu? Beijo para você. Marco Antônio Santana, em Juazeiro, seu Cícero Carlos, no sítio Poções. E quero aproveitar e dizer, olha, nos siga também, não vá seguir só a doutora Jéssica, né? O programa Café com Leite tem lá o Instagram, Café com Leite, leite com 2T. E também tem um outro chamado @TV Café com Leite. Assim, produção, TV Café com Leite. Lá nós temos um conteúdo maravilhoso. Lembrando que você assiste esta e todas as nossas edições no site tvcafecomleite.com.br. De segunda a sexta-feira, o nosso programa é regional, aqui pertinho de você, mas aos domingos na rede Meio de Comunicação,
Você assiste o programa Café com Leite. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Em nome dessa produção maravilhosa que faz com que eu possa chegar até você, eu quero agradecer pela sua companhia. Beijo a todos, fiquem com Deus.